Bom dia, pessoal, mais uma live. Eu vou dar início nessa live e hoje o tema é rosto triangular. Triângulo, né? Quero falar com você hoje sobre esse rosto e como identificar ele dentro do salão. É um rosto bem difícil e também não aparece com muita frequência dentro do salão, mas é importante saber, porque quando aparecer você já vai estar preparado para poder resolver, né? Que corte que vai ficar melhor para esse tipo de rosto. Galera, é o seguinte, normalmente quando a gente faz um atendimento dentro do salão de beleza, eu sempre vou bater em cima disso, porque sem isso fica muito difícil você entregar o corte perfeito, mesmo sabendo sobre todas as linhas de corte, entendendo como funciona um corte, como construir um corte, a arquitetura do corte, como desenvolver o corte. Se você não tem essa sacada de entender o tipo de rosto, fica um pouco difícil para você entender e entregar o corte perfeito para a tua cliente. Então sempre é importante. Bom dia, oi Ariane, tudo bem? É importante saber o tipo de rosto que você tá tendo ali naquele momento. Então se você identificar se é redondo, quadrado, retangular, triângulo ou triângulo invertido, oval, a partir daí você vai começar a fazer um corte, né? Então é importante identificar esse tipo de rosto, ok? Sem isso fica difícil, né? Foi como eu falei no começo da live, se você entende sobre construção de corte, tem que entender sobre o tipo de rosto, ok? Então hoje eu vou falar sobre o rosto triângulo, tá? E aí, bom dia galera, a galera tá entrando aí, eu entrei um pouco atrasado hoje. Quando eu fui ver já era 7h37, já acabei de entrar. Pessoal, quem tiver aí na live, esse vídeo vai ficar salvo depois aí no feed aí no Instagram. Pode assistir depois também. E quem tiver alguma dúvida sobre tipo de rosto, é só deixar nos comentários que eu tô aqui para responder vocês, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre esse rosto triângulo. Eu vou mostrar ele aqui, a forma dele. E aí já vou mostrar para vocês o que não pode fazer e o que deve ser feito. Tá? Mas antes de começar a falar sobre esse rosto aqui em específico, hoje eu estava pedalando. Voltei a pedalar, eu tava parado, fiquei uns dias sem pedalar. A correria, né? Muita coisa e eu preciso me organizar e eu me organizei de novo. Então eu tenho que acordar cedo para pedalar, então não tem jeito. E você sabe que quando você quer fazer alguma coisa, o outro lado do cérebro fala para você não fazer. Ele fala assim, não, fica aí na cama, não levanta não, vai descansar. E aí você tem que lutar contra isso. É igual essa live que eu tô fazendo aqui agora. De repente é importante para você e o outro lado tá falando, não, larga a mão, é lorota, é conversa fiada. Só que você tem que ter objetivo. Se você não tem um objetivo, um foco, você não vai conseguir nada na vida. Infelizmente é assim que funciona. Porque a carne ela quer ficar só na zona de conforto. Quando o negócio tá chato, é porque você está saindo da zona de conforto, você não está na zona de conforto mais, tá? Então hoje eu fui pedalar e eu pedalando, cara, tá muito seco, né? O clima aqui em Campo Grande, acho que no Brasil todo tá muito seco. Eu até tava ruim da voz esses dias, agora que eu tô melhor. Só que, sabe o que eu tava pensando? Pedalando, cara, e eu tava refletindo, assim, porque eu pedalava e onde eu passava eu via rosas, branca, vermelha, amarela, se destacando no meio desse clima seco. Olha só que louco. E o quanto essa planta tem que lutar para poder trazer água, para poder abrir esse botão, né, de rosa.
Você tá entendendo a força da natureza, como é importante para ela se manter, né? Claro que tem algumas árvores que tá seca, a grama tá seca, né? De repente a raiz dela não foi muito, não conseguiu chegar lá no objetivo dela, que é buscar água, né? Para poder ela estar viva, né? E eu pedalando eu tava observando isso, falei, cara, olha que louco, né? Então você tem que ter objetivo, tem que ter foco. Eu comecei a pedalar hoje, eu queria voltar para casa, é sério, é muito louco isso. Não queria pedalar, eu carne, né? Mas eu preciso pedalar porque eu preciso ter uma boa saúde também, mental e física. E pedalando eu consigo trazer isso para mim, porque eu encontrei na bicicleta esse estilo, isso, né, para mim, né? De repente você faz academia, faz outra coisa e tal, e você encontra isso em outro tipo de exercício. E eu encontrei essa liberdade na bike, né? E é muito massa, eu consigo me superar. E quando eu tô pedalando, tô pensando muito, consigo pensar e ver coisas que tá impossível para todo mundo e para outras coisas tá possível. Então você vê, ó, tá seco pra caramba, não chove faz tempo e ainda tem rosa se destacando na onde a gente passa. Observa hoje aí, ó, você vai sair da tua casa e observa o tanto de rosa que tem na rua, cara. Branca, amarela, vermelha, elas estão se destacando. No meio desse clima seco, né? Nesse clima sem chuva, tá muito seco, tá muito difícil. Beleza? É só uma reflexão. Show de bola? Bora lá falar desse rosto então. Rosto triângulo, dá uma olhada só na forma dele geométrica. Dessa forma é o rosto quando a gente estuda ele, né? E aqui eu vou mostrar para você a forma geométrica e o rosto normal, lá. É um rosto, né? Só que você observa as linhas, o maxilar, a parte de cima é um pouco mais fechada, na parte frontal, né? A testa. Você pode ver que ela fecha um pouco mais. A parte de baixo, ó, deixa eu tentar focar bem aqui. A parte de baixo tem um formato mais aberto, né? Então isso dá uma impressão de rosto triângulo. E você sabia que é muito importante você identificar esse rosto? E sabe o que é o mais louco de tudo isso aqui? Você identificar o rosto e o formato da cabeça. Porque olha só, eu sempre vou falar isso, porque tem rosto triângulo, inclusive entrou aí uma colega minha de trabalho, uma colega de profissão, que é a Ariane. A Ariane ela tem um rosto triângulo, ela tem um rosto mais por triângulo, e o formato da cabeça dela também influencia no corte que vai fazer. No cabelo dela, no rosto e na cabeça dela, eu não consigo fazer o Chanel. Ele não tem sustentação aqui nessa parte de trás. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de rosto que você vai executar o corte. Então, o que você tem que avaliar? Rosto, formato de cabeça, para você construir o corte que a cliente está pedindo para você, porque ela pede o corte, né? Ela te mostra o corte e nesse corte você enxerga linhas, textura, graduação, né? Você consegue visualizar isso quando você entende de tipo de rosto e corte, para você construir o corte perfeito. A cabeça influencia muito, tá? Então, é importante identificar. Então, quando o rosto é triângulo, aqui nessa figura, aqui você identifica a forma geográfica dele, né? E aqui o rosto dela e o cabelo dela. Então nesse cabelo, nessa cabeça, você não pode deixar dessa forma. Por quê? O que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui você viu a forma dele. E eu vou te dar exemplo agora do que você não pode fazer, tá? E o que você deve fazer.
Então aqui eu tenho duas figuras, ó. Essa figura de baixo, ó, dá pra ver? Vocês estão vendo? Estão enxergando? Essa figura de baixo, olha só como não tem sustentação na parte superior. Ele fica murcho. Essa figura de baixo aqui, tá, pessoal? Dá pra ver? Deixa eu tentar focar aqui na câmera. Tá ruim pra me focar. Não tá dando pra focar, vamos ver. Aí. Essa figura representa o que você não pode fazer. A figura de cima representa o que você deve fazer. Então, se o rosto ele é triângulo, você tem que mudar as linhas. Olha só que louco isso. Se eu tenho um rosto redondo, eu tenho que quebrar linhas, não é verdade? Para afinar. E se eu tenho um rosto triângulo, é que não dá para ver direitinho aqui, ó. Tá vendo que é o formato triângulo aqui? Olha esse rosto aqui, ó. Tá vendo que tem, a gente mudou, inverteu, ó a linha, ó. Ficou o triângulo invertido aqui, tá vendo? Porque a gente levou o cabelo para cima. Então a gente mudou o rosto triângulo. Quando você trabalha, aqui nessa parte superior, ele é mais fino. Então você tem que trabalhar volume nessa região. Quando você faz isso, você inverte esse rosto e aí você consegue entregar uma harmonia, consegue construir uma harmonia para esse tipo de rosto, tá? Então você tem que identificar. Por isso que eu sempre digo, o corte nunca está errado. O corte, a técnica nunca vai estar errada, nunca. Sempre vai estar certa, porque você estudou para executar aquela técnica. Às vezes o encaixe do corte está errado no tipo de rosto. O rosto, você não visualizou o rosto e faz o corte, ele não fica legal. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então esse rosto, o rosto triângulo, ele é um rosto bem complicado de você executar. Porque daí você tem que ter técnicas de corte. E vocês observaram esse corte, como ele é ativado, ele tem bastante textura, movimento? Você está observando isso? E qual técnica você deve executar nesse tipo de rosto? Para dar esse monte de movimento, textura, levantar isso para cima. Você sabe? Então tem que juntar tipo de rosto e tem que escolher uma técnica. Qual técnica? É isso. Então por isso que eu falo, fica ligadinho nas minhas lives aí que eu sempre falo disso. Nas minhas lives tem bastante vídeo, né? Bastante vídeo aí salvo no feed falando sobre as técnicas de corte. Qual técnica eu devo usar nesse tipo de corte? Nesse tipo de rosto? Vou dar uma. Camadas uniforme. Eu consigo fazer ele ter harmonia com camadas uniforme, ok? Se você não sabe o que é isso, aí no feed tem vídeos meus, tá? Onde eu explico sobre camadas uniformes. E aí eu vou dar um exemplo aqui para você, bem rápido, do rosto triângulo. O que você deve fazer. E aí eu vou dar uma dica importante. Olha só, quando você aplica visagismo, pode ser cobrado? Pode ser cobrado. Se você não quiser cobrar, não cobra. Agrega valores, né, no seu trabalho. Quando você faz um corte de cabelo, você já falou sobre a roupa, sobre a vestimenta da tua cliente? Já? Você sabe, nesse rosto triângulo, o que você deve indicar dependendo do corte que você faz? Que roupa que ela deve usar? Eu vou te mostrar aqui, ó. Você viu aqui na foto que o que deve ser feito, né? O que deve ser feito e para melhorar. Aquele outro corte mais retinho, não é que não deve ser feito, né? Ali mostra mais o que deve ser feito para melhorar e ter uma harmonia melhor para esse tipo de rosto triângulo. Só que se você assessorar a tua cliente, direcionar, indicar
a roupa que ela vai vestir, fica mais fácil de trabalhar. Agora eu vou mostrar no rosto triângulo um Chanel, né? Tá dividido no meio o cabelo. Vou dar um exemplo aqui para você agora. Só que eu quero que você se atenta a um detalhe. Você não vai enxergar o rosto triângulo agora. Porque a roupa e a forma de pentear o cabelo, tá? Eu quero que você identifique aí. Ó. Dá para identificar? Olha o formato da roupa dela. Não dá a impressão de triângulo invertido, que seria o V? E se ela tem o rosto triângulo e você coloca uma roupa dessa forma, você direciona a tua cliente, vai ficar muito bacana, vai disfarçar muito e não vai passar despercebido o tipo de rosto dela. Então, normalmente, quem tem rosto triângulo, é importante usar essa roupa, uma roupa gola V, pode ser até mais cavada, né? O cabelo ela pode usar dessa forma que tá aqui, que nem vai aparecer o tipo de rosto dela. Deu para entender como funciona isso? Olha uma outra modelo aqui, ó. Tem um cabelo um pouquinho mais na diagonal, né? Na frente, um pouquinho mais desconectado, né? Só que a roupa sempre em V, aberta. Olha só que legal. Então deu para entender como funciona isso? Tá? Então o rosto triângulo, você tem que identificar ele para poder executar um corte perfeito. Não adianta a gente entender somente de técnica. Se você não entender o formato de rosto e que tipo de rosto a cliente tem, qual corte que eu vou ajustar para esse rosto, né? Imagina você trabalhando com visagismo e direcionando a tua cliente, falando sobre o tipo de rosto, a roupa que ela deve usar e o corte. Então, quando você tem essas ferramentas, ela te mostra um corte, você vai entender do corte, vai entender do tipo de rosto e ainda vai assessorar se aquele corte vai dar certo para ela ou não. Entende isso? Se você entende que o rosto dela tem um certo formato e o cabelo que ela está te mostrando não é para o rosto dela, você tem que direcionar a tua cliente para entregar o corte perfeito para ela. Isso é entregar um corte com visagismo. Faz toda a diferença no seu trabalho e eu tenho certeza que com isso começa a melhorar. Os meus alunos que estão aí na live e que vão assistir esse vídeo depois, deixa nos comentários como está sendo as aulas de visagismo, tá? A parte teórica. Se estão te ajudando ou não está te ajudando. Se vocês estão entendendo os tipos de rosto, estão conseguindo evoluir nessa parte. Porque isso é muito importante. E se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Beleza, galera? Hoje é quinta-feira. Bom trabalho para vocês. Final de semana tá aí. Que Deus abençoe grandemente. E aí a gente vai estar de novo sexta-feira. Eu quero falar para você na sexta-feira sobre o corte de cabelo reto. Quando a cliente pede para você cortar reto, tira as pontas para mim, você junta o cabelo e corta. Se você faz isso, já vou te adiantar que tá errado. E eu vou te mostrar como você deve cortar as pontas do cabelo da tua cliente reto, tá? Retinho, sem fazer, porque quando você junta o cabelo para cortar, não fica reto, fica variável. Não vai ficar um corte perfeito, vai ficar sempre quando você junta e corta, depois quando ele abre, ele vai ficar em ponta assim, ó. Ele vai cair dessa forma, ok? E eu vou mostrar para você como você deve cortar e eu vou mostrar isso amanhã à noite. Então fica ligadinho aí para não perder essa dica que é bem bacana também. Beleza? Bom final de semana, bom trabalho, que Deus abençoe grandemente, que sua agenda possa lotar. E aí a gente se vê amanhã à noite. Grande abraço. Tiver dúvida, é só perguntar que eu vou estar aqui para poder responder a hora que você precisar. Se liga, ó, lá no YouTube também tem bastante vídeo meu sobre corte com visagismo, as técnicas de corte. Se você quiser ir lá, bora lá assistir, que tem bastante dica importante, ó.
Tá falando que tá amando o curso, realmente é muito bom. Valeu, obrigado, show de bola. Ela é minha aluna, tá estudando e eu tenho certeza que tem muita coisa aí que vai ajudar. Gente, é muito importante a gente entender sobre linhas, como construir um corte perfeito, né? Eu poderia hoje fazer um curso só de técnica de corte, mas como eu uso o visagismo e uso essas técnicas de visagismo, eu tenho que entregar para você as duas coisas para poder ver o teu crescimento. Sem isso, fica difícil, tá bom? Então, ó, beijo para vocês, obrigado para quem participou da live e quem vai assistir também depois desse vídeo. Comenta, compartilha e se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder vocês. Beleza? Grande beijo, bom final de semana, bom trabalho para vocês. Fui, até amanhã.